Boa noite. Nesse momento iremos ir para o momento da palavra e que você aí na sua casa possa participar conosco, possa interagir e acompanhar junto com a gente. Nesse momento eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Que nesse momento você possa fechar seus olhos na sua casa e pedir para Deus se revelar a você através da palavra dele. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, Deus. Que nesse momento o Senhor venha se revelar através da palavra, Pai. Venha falar em nossos corações. Que o Senhor venha transformar os nossos corações através dela, Pai. Sabemos que a Tua palavra traz esperança, traz conforto em nossos corações. E que tudo que seja feito aqui, se for falado, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia diz que o ser humano, ele nasce com anseio pela eternidade. Nós nascemos com esse anseio por um lar celestial, por um lar eterno. E se você for parar para pensar, isso é uma grande verdade. Porque comece a analisar os seus questionamentos e as suas perguntas. Perguntas sobre morte, perguntas sobre tempo, perguntas sobre significado e perguntas sobre relevância. Por que estamos aqui? Como chegamos aqui? Será que somos um acidente ou fomos planejados por alguém? Qual o meu propósito na Terra? Por que eu fui colocado onde eu estou hoje? Fazemos perguntas sobre a dor, onde nós não entendemos, porque quando ligamos a TV, nós vemos tantas tragédias, nós vemos tantas coisas ruins, nós vemos tanta morte, e a gente chega à conclusão de que a gente vive nesse mundo, mortes, tragédias, pandemias, não é certo, não é bom, não é justo. Esse não é o nosso lar. Porque de acordo com Jesus Cristo, nós ainda não chegamos em casa. Nós estamos vivendo uma jornada em busca da nossa eternidade. E a grande pergunta é: por que vivemos aqui? Por que estamos aqui? O que foi que aconteceu no meio do caminho que viemos parar aqui e ficar desse jeito? E eu gostaria de ler com vocês lá em Romanos 3, a partir do verso 10, que diz assim: Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Então nesse texto a gente descobre que a nossa natureza humana é essa natureza que compõe esse mundo. Na psicologia a gente vai aprender que o ser humano constrói o mundo que ele vive. O ser humano constrói o ambiente que ele está. Isso vai da subjetividade de cada um. Vai do eu de cada um. Mas a grande verdade é que a nossa subjetividade ela é a pura depravação, como vemos na Bíblia, porque o homem é mau, o homem pecou e nós nascemos mal a partir disso. E nós construímos esse mundo mal. No verso 20 vai dizer assim: Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. E o nosso grande problema como cristão e daqueles que buscam uma nova vida é você achar que você vai se tornar uma pessoa justa confiando em obedecer à lei. A lei do Antigo Testamento, o que pode, o que não pode fazer, o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que é, o que não é pecado. E no verso 20 vai dizer que ninguém vai ser declarado justo confiando em obedecer à lei. Porque é através da lei que nós vamos chegar à irrefutável conclusão de que todo mundo é pecador e de que ninguém consegue servir a Deus de fato, buscar a Deus de fato, ser justo de fato. Portanto, no verso 21 vai dizer: Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça preveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando a gente fala sobre uma nova vida, sobre buscar uma nova vida,
Essa nova vida é conquistar o seu lar eterno, porque o que você vive aqui é isso, é pura maldade, é pura tristeza. Só que Deus nos revela na Bíblia uma graça. E essa graça ela é citada lá em Efésios, no capítulo 2. E a gente vai caminhar bastante pela Bíblia hoje, a partir do verso 8, que diz assim: porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E nesse verso 8 vai falar sobre essa graça e o que é essa graça. Muitas pessoas conhecem esse termo graça como favor imerecido, e realmente é um favor imerecido. Só que a graça vai muito além disso. A graça ela trabalha com transformação de coração. A graça é o seguinte: Deus viu a humanidade e Ele não tinha um plano B. Esse era o plano desde o início. Saber que a humanidade ia chegar ao ponto que chegamos. E por chegarmos a esse ponto, Deus enviou o seu Filho, para que através dele, nós nos tornássemos justos. Porque nele, caiu todas as nossas transgressões, caiu sobre ele na cruz. Todos os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes e os pecados que ainda vamos cometer, caiu sobre ele. Porque ele era puro, porque não havia pecado nele. E é a partir dele que somos justificados. E através dessa graça que nosso coração transforma. Não é por conta da lei, não é por eu obedecer à lei, mas é por conta da graça. Aquele que mentia, através de Cristo não mente mais. Aquele que era infiel, através de Cristo não é mais infiel. Aquele que roubava, através de Cristo não rouba mais. E a graça trabalha com transformação de corações. No verso 9 de Efésios 2 vai dizer: não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra, seja bom ou ruim, nós não devemos nos orgulhar por isso. Vem através da graça, vem através de Deus, Deus que faz através de nós. E no verso 10 vai dizer: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Como que nós recebemos a graça? Nós recebemos a graça através da fé. E nós lemos, antes de orar sobre fé, em Hebreus 11, que fala que a fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver, e é aí que eu queria chegar. Fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver. Mas então quer dizer que fé é um chute no escuro, é simplesmente eu fechar os olhos e dizer: eu acredito que isso aqui é verdade. Fé é simplesmente eu fechar os olhos para a razão e dizer: eu acredito que é verdade. Não, isso não é fé, isso é credulidade. A verdadeira fé, a fé salvadora, ela consiste no seguinte: consiste em esperança, mas a esperança bíblica que é firmada na certeza. O que é essa esperança bíblica? Esperança nos dias de hoje é o seguinte: eu torço para um time e eu tenho esperança que ele vai ganhar o campeonato, mas eu não tenho certeza. A esperança que eu tenho aqui na terra é somente de esperar, mas a esperança que Deus fala é esperar com fé. Qual que é a diferença? O apóstolo Paulo ele vai citar diversas vezes que ele conseguiu ver a Jesus Cristo, que ele conseguiu contemplar a Jesus Cristo, mesmo não tendo vendo. Porque ele fala sobre testemunhas oculares, discípulos que viram Jesus Cristo, profetas que ouviram a voz de Deus, e através disso nós também conseguimos ver Jesus Cristo, nós também conseguimos ouvir a voz de Deus, através da palavra. Então, Hebreus fala que é aquilo que a gente não pode ver, mas eu digo para vocês que a gente pode sim ver Jesus Cristo nas Escrituras, que a gente pode sim ouvir Deus nas Escrituras, através dos profetas, através de testemunhas oculares. Lucas, no capítulo 3, ele vai dizer que ele acompanhou, que ele investigou, que ele buscou, que ele viu de testemunhas oculares, e ele investigou isso. Então nós podemos ver Jesus Cristo através do Evangelho. Mas o que é essa certeza que nós não podemos ver? Uma coisa que eu te garanto é que você não pode ver o amanhã. Uma coisa que eu tenho certeza é que você não consegue ver o futuro. Fé é você ver Jesus Cristo nas Escrituras, ouvir Deus nas Escrituras, confiar nas Escrituras
E através disso, dessa confiança que você tem nas Escrituras, o amanhã que você não pode ver, você tem certeza a respeito daquilo que Deus falou sobre o amanhã. Você tem certeza a respeito do que Deus falou sobre graça. Você tem certeza a partir do que Jesus se revelou na Bíblia, que Ele morreu numa cruz para te perdoar, que Ele morreu numa cruz para te salvar do pecado. E é nessa certeza que você pode ter uma esperança do amanhã. E é confiando em Deus que a gente consegue ter paz nesses momentos de crise. É através disso que nós conseguimos ter paz, ter pensamentos de paz sobre isso. Porque se você confia em Deus, você confia que existe anjo nos cercando, anjos nos protegendo, mesmo que você não possa ver, essa é a fé que vai te salvar. E no verso 10 vai dizer: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. A partir do momento que você é alcançado pela graça, que você tem a fé, e você sabe que você foi redimido através de Jesus Cristo, você é uma pessoa salva, você tem certeza da eternidade, esse anseio no seu coração pela eternidade, ele é real. Você descobre que você tem um chamado como servo de Cristo. E eu quero falar sobre esse chamado. Quando a gente faz o que o verso 9 está dizendo e começa a confiar nas nossas obras, na força do nosso braço, a gente se frustra. Porque na Bíblia vai dizer que as nossas boas obras como cristãos para Deus são como trapos de imundícia. Sabe por quê? Porque quando você chegar no dia final e você tiver que, por exemplo, responder uma pergunta: por que você deve ser salvo? Quem confia nas obras vai dizer: porque eu fui uma pessoa boa aqui na terra, porque eu ajudei meu próximo, porque eu não pequei, porque eu segui a lei. Quando a sua resposta deve ser: eu não mereço ser salvo, mas através da morte de Cristo, eu fui justificado. Todo o meu passado, todos os meus pecados presentes e aqueles que eu vou cometer, Jesus derramou sobre ele. E é a partir daí que eu tenho esperança no amanhã. E você descobre que tudo, absolutamente tudo o que você faz de bom, não é por você, não é você quem faz, mas Deus que faz através da sua vida. Porque no verso 10 vai dizer que Ele preparou todas as boas obras que você vai realizar. No Sermão do Monte, quando Jesus vai falar sobre isso, Ele fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Esse Senhor, Senhor, na cultura, é dando muita intimidade à pessoa que você está falando. É como se eu tivesse muita intimidade com Jesus Cristo. O Senhor, Senhor, você só fala quando você tem intimidade com uma pessoa ou repetir o nome de uma pessoa. Isso não quer dizer que você vai entrar no reino do céu. Ele está dizendo mais ou menos assim: nem todo que frequenta a igreja todo domingo vai entrar no reino do céu. Nem todo que serve dentro da igreja vai entrar no reino do céu. Nem todo que faz tudo o que tem que fazer dentro da igreja ou no seu dia a dia vai entrar no reino do céu. Mas pelo fruto conhecereis. E aquela árvore que não produz fruto é cortada fora. E esses frutos, como diz no verso 10, Deus preparou para que cada um realize. Deus já preparou tudo que você vai realizar nesse mundo. A grande questão é a transformação no seu coração, ser alcançado pela graça e crer nisso. A partir do momento que você descobre que você tem um chamado nessa terra, que você tem que cumprir esse chamado que Deus colocou no seu coração, que Deus preparou no seu coração, o inimigo ele vai tentar te derrubar de diversas formas. E lá em Mateus 4:4, ele vai revelar algumas coisas que o inimigo vai tentar fazer, assim como ele fez com Jesus. A partir do momento que você é alcançado pela graça, você inicia o seu ministério, vamos dizer assim. E Jesus, ele tinha acabado de ser batizado. E mesmo assim, mesmo depois de ser batizado, ele não iniciou o ministério dele curando, fazendo milagres, expulsando demônios. Ele iniciou o ministério dele, indo para o deserto para ser tentado. E é o mesmo que vai acontecer com você. O verso 1 diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É possível que o Espírito Santo te leve ao deserto para você passar por uma provação. Porque Tiago vai dizer que fique muito alegre quando você passar por diversas tentações, porque isso é a prova da sua fé.
No verso 2 vai dizer: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Naquele momento, o diabo ele foi muito astuto e percebeu a fraqueza de Jesus naquele momento. Jesus estava jejuando, Jesus estava com fome, Jesus estava com a barriga vazia, e foi ali que o diabo atacou. Jesus estava com a barriga vazia e o diabo atacou onde Jesus estava vazio. A grande pergunta é: aonde você está vazio? O que falta preencher seu coração? Mas Jesus dá a resposta, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aonde você está vazio, a palavra de Deus pode te encher e te transbordar, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, a palavra de Deus, ela transforma, e a palavra de Deus traz esperança. E aí, onde você precisa de uma necessidade de um abraço, uma necessidade de carinho, uma necessidade de palavras de afirmação, de saber quem você realmente é, a palavra de Deus vai responder: quem você é em Cristo. No verso 5 vai dizer: então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Nesse momento o diabo começa a pôr à prova a identidade de Jesus. E o diabo vai fazer o mesmo. Se você é filho de Deus, por que você tenta tantas formas buscar a Deus? Se você é filho de Deus, por que você peca? Por que você cai? Por que você erra? Por que você não consegue se reconciliar? E ele vai fazer você pensar que você não é digno. Mas Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Não duvide do que Deus falou sobre você na palavra. Você é filho de Deus, alcançado pela graça e justificado pelo sangue dele. No verso 8 vai dizer: tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo o que te darei, se prostrados me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Nesse momento, o diabo revela o que ele quer. O que ele quer de você para tentar frustrar os planos de Deus na sua vida. Ele quer adoração. Mas Jesus, conforme Ele prometeu na palavra, e conforme nós confiamos e cremos nele, Ele não vai deixar você escapar das mãos dele. Ele é o nosso sumo sacerdote que luta e intercede por nós nas nossas fraquezas. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. O grande problema dos cristãos é que ao descobrir essa nova vida, parece que tudo fica muito fácil, parece que tudo fica muito lindo, tudo fica muito perfeito. Só que na Bíblia nós vamos ver diversas vezes que nós temos que ter temor. E em Tiago vai dizer o seguinte: você tem a fé, eu tenho as obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé com as minhas obras. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso é verdade. Mas nós não somos salvos também sem as obras. A grande questão é que nós não devemos confiar na força do nosso braço para realizar essas obras. Nós devemos confiar na graça para transformar o coração e a partir daí Deus realizar essas obras através das nossas vidas. E o que são essas obras? Essas obras seria viver em santidade, seria servir a Deus, porque como Deus ele deve ser honrado como Deus. E quando a gente fala sobre santidade, quando a gente fala sobre viver uma vida de santidade, a gente tem que falar sobre o amor. Porque tantos cristãos hoje não conseguem viver uma vida de santidade, porque falta amor a Deus. E o que é esse amor? Amor não é simplesmente dizer que ama a Deus, isso é muito fácil. Tiago vai dizer que até o diabo crê em Deus, mas a fé dele é morta por causa da falta de obras. E o que é esse amor que produz obras, que produz frutos? Esse amor é você olhar todas as vezes para o pecado e você dizer assim: eu não vou fazer esse pecado, eu não vou cometer esse pecado, porque eu amo muito mais a Deus, eu amo muito mais o que Deus fez por mim, eu amo muito mais a imagem de Jesus Cristo do que esse pecado.
Isso é o verdadeiro amor a Deus. É você, toda vez que cometer um pecado, você olhar para a cruz e pensar o seguinte: eu estou participando da tortura de Cristo. Eu estou dando mais um açoite nas costas de Cristo, porque esse meu pecado está caindo sobre Ele, sobre tudo que Ele fez por mim. Mas eu amo tanto Ele que eu vou abrir mão disso. Que você possa buscar uma vida de santidade. Que você possa realizar as boas obras que Deus preparou para você. Que você não possa se apoiar na lei. Que você não possa confiar na força do seu braço, nas suas resoluções, nas decisões que você toma de eu tenho forças para não pecar mais, porque é a partir daí que você vai chegar à conclusão que você não consegue, mas que você possa depender completamente, unicamente, exclusivamente de Jesus Cristo e da graça dele. E através disso, Deus vai usar a sua vida. Através disso, Deus vai te glorificar junto com Ele. E a partir daí, você pode ter certeza que o teu anseio pela eternidade vai ser suprido da melhor forma, na glória junto com o Pai. Amém? Que essa palavra possa ter falado ao seu coração, que você possa buscar essa nova vida, que você possa buscar um relacionamento mais próximo com Deus, e que você não deixe que o diabo venha te derrubar, venha frustrar as suas tentativas de servir a Deus, a sua vontade de servir a Deus, a sua vontade de transformação. Busque a palavra. A fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se por um acaso no meio do caminho você errar, não se preocupe, porque aquele que iniciou a boa obra em você é fiel e justo para completar. Isso é uma crescente, nunca acaba. Amém? Que nesse momento você possa fechar os seus olhos aí na sua casa, você possa pedir a Deus que Ele venha tomar conta do seu lar, que nesse momento difícil você possa ter forças para buscar a Deus. Amém? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por o Senhor revelar a sua palavra através das Escrituras, revelar em nossos corações e causar transformação em nós, Pai. Que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai, para levar ela adiante, Pai, para viver ela durante a semana em nossas vidas, Pai. Que da mesma forma que o Senhor falou conosco aqui, venha falar com cada um que nos assistiu, que essa mensagem possa ser compartilhada e que o Teu nome seja glorificado aonde nós formos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.